Ei, boa noite a todos. Quero convidar vocês para ficarem em pé, para juntos cantarmos. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos meus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que tem vida cante ao Rei. Boa noite a todos. Que alegria, né? Podermos juntos cantar, celebrar o nosso Deus. Que bom que você está aqui nessa noite para juntos nós prestarmos um culto de louvor ao nosso Deus e também participarmos do seu banquete que Ele preparou para nós. Amém? Eu quero lhe convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Nós faremos a leitura de um texto bem conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós veremos dos versículos 13 ao 17. Evangelho de Mateus, deixar um minutinho os irmãos encontrarem, mas também estará projetado aqui à minha direita. Assim está escrito a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Amém? É esse mesmo Deus que tem nos revelado o seu Filho. Não pense que nós o conhecemos por nosso intelecto, por nós termos alguma dedução de quem Ele é. Não é isso. Mas se você de fato conhece ao Senhor, se você de fato sabe que Ele é o Filho do Deus vivo, foi porque o próprio Deus soprou no seu coração. E é Ele que nós queremos celebrar nessa noite. Por isso eu lhe convido, levante a sua voz, vamos cantar ao nosso Deus. Nós estamos num culto, prestando um culto de louvor a Ele. Por isso, com emoção, gratidão ao nosso Deus, vamos juntos adorá-lo. A oferta será destinada então para o Projeto França. Com esse louvor você pode trazer ela aqui na frente.
os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei para sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver para glorificar. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei para sempre. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele somos seu povo, um rebanho que Ele pastoreia. Entre por suas portas com ações de graças e seus pátios com cânticos de louvor. Deem a Ele graça e louve o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Amém. O mesmo Deus que fez uma promessa a Abraão é o Deus que está aqui nesta noite. Amém? Você crê nisso? E esse Deus é o que nos garantiu que por mais aflições que enfrentamos neste mundo, nós não estaríamos só. Então eu quero te convidar para juntos cantarmos essa canção, Deus de Aliança. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus que não mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Assim cremos, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada porque todos os dias o Senhor deposita a sua misericórdia nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque a mesma promessa que o Senhor fez a Abraão, que não nos deixaria só, que mandaria um consolador, que mandaria alguém que salvaria as nossas vidas, nos livraria do pecado, Senhor. O Senhor cumpriu essa palavra. E sabemos que a sua palavra vai se cumprir dia, faça chuva, faça sol, e nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso. Te agradecemos, Pai, que
Nos momentos difíceis, o Senhor não tem nos deixado só. Obrigada, Jesus. Obrigada por Tua graça depositada nas nossas vidas. E, Senhor, agora nós te pedimos que possamos aprender um pouco mais a Tua palavra, que o Senhor possa dar, Senhor, entendimento, Senhor, abrir os nossos entendimentos, que possamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor. E que o Senhor possa derramar, Senhor, graça na vida do pastor Adrian, que ele possa transmitir aquilo que o Senhor já tem depositado no coração dele. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentando. Também os pequenos podem passar para o tempo deles. Tempo preparado para eles ouvirem a palavra, aprenderem mais do Senhor. Que alegria poder receber cada um dos irmãos aqui essa noite. Aos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. Que vocês possam se sentir realmente em casa, em família, e que vocês se sintam muito bem acolhidos. Amém? Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Iniciamos outubro, não é mesmo? E agora, para nós protestantes, reformados, isso tem um peso muito grande, porque é o mês que nós celebramos a Reforma Protestante. E por uma coincidência, nós não cremos em coincidência, né? Mas nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Gálatas, uma carta também central para a Reforma, onde nela nós vemos claramente o apóstolo Paulo falando sobre a justificação pela fé. E esse tema para nós é um tema muito precioso. E nós daremos sequência então nessa série de exposições que nós temos feito. Veremos nessa noite a harmonia, a relação entre o Evangelho e a lei. Faremos a exposição do capítulo 3, os versículos 15 ao 25. Amém, meus irmãos? Para muitos, ser um cristão é viver a religião do não pode. Você já viu isso? Por um bom tempo, as pessoas criaram um estereótipo, uma imagem do evangélico em nosso país. E basicamente essa imagem, esse estereótipo, é definido da seguinte maneira: agora que o fulano foi para a igreja, ele não pode mais se vestir assim, não pode mais beber essa ou aquela bebida, não pode mais jogar futebol, não pode mais isso, não pode aquilo. Se criou um estereótipo, se criaram leis de usos e costumes. Há um tempo atrás, quando se olhava para um cristão, logo se dizia: coitado, ele é aquele que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: será que um cristão tem lei? Será que o cristão ele tem mandamentos a seguir? Ou será que nós não temos lei alguma? Como é que nós harmonizamos a lei de Deus e o Evangelho? Será que esse estereótipo que eu citei representa a lei de Deus? Como é que a lei de Deus funciona dentro do plano de salvação? É sobre essa relação entre lei e evangelho que Paulo vai tratar no capítulo 3, a partir do versículo de número 15. Portanto, eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia, permanecer com ela aberta, para nós fazermos a leitura do texto sagrado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo quer falar conosco através
desse texto, o que Deus quer falar conosco através desse texto. Gálatas 3, versículos 15 até o versículo de número 25. A versão que eu farei a leitura é a Nova Versão Internacional. Caso os irmãos queiram procurar também, tem no aplicativo. Assim está escrito: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Amém? Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, nós encontramos nela pelo menos 3 divisões: uma biográfica, uma doutrinária e uma ética ou prática. Nós vimos no capítulo 1 e 2 a seção biográfica da carta, onde o apóstolo Paulo ele faz questão de defender o seu apostolado, e ele defende o evangelho a partir da sua experiência espiritual. A partir do capítulo 3, nós entramos então na seção doutrinária da carta, aquilo que é chamada da seção mais teológica. E aqui o apóstolo Paulo ele dá uma ênfase na justificação pela fé, a fim de mostrar aos Gálatas, a fim de exaltar aos Gálatas o poder do evangelho, pois eles estavam sendo enfeitiçados pelos falsos mestres. Vocês lembram? Paulo chama eles diz a eles de insensatos. Quem os enfeitiçou vocês? Eles ouviram o evangelho da graça de Jesus, de que a salvação é somente pela fé, mas acontece que com o passar do tempo eles passaram a ouvir os falsos mestres, os judaizantes, que diziam: olha, a fé ela é importante sim, mas agora que você entrou, você precisa de Cristo mais alguma coisa. Para você manter a sua salvação, você precisa o quê? Dar o seu jeitinho também. Você precisa ser um participante. Você precisa contribuir para a sua salvação. E o apóstolo Paulo estava dizendo: ei, Gálatas, deixem de ser insensatos. Vocês ouviram o evangelho, vocês viviam a religião pagã. Vocês eram escravos, viviam a libertinagem. E agora que vocês conheceram o evangelho, Deus fez vocês livres. Acontece que vocês estão dando ouvido a esses falsos mestres,
e vocês agora estão indo para um outro extremo. Vocês não estão indo mais para o extremo da libertinagem, mas agora vocês estão indo para o extremo do legalismo, da religiosidade. Cristo e mais alguma coisa. Vocês lembram? Que o apóstolo Paulo faz perguntas a eles, como por exemplo, Gálatas, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou será que foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Depois dessas perguntas, o apóstolo Paulo traz um exemplo de um patriarca. Vocês lembram quem? Abraão. E na semana passada nós falamos sobre os filhos de Abraão. Eu sou um deles. Você também? Amém? Nós vimos que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue judeu correndo em suas veias, mas os que têm a fé depositada em seu coração. É esses que são os verdadeiros filhos de Abraão. Meu irmão, se você depositou a sua fé, a sua confiança no Cristo que está vivo, então você é um dos filhos de Abraão. Todos os que creem em Cristo, estes são os filhos de Abraão. E nós assim cremos, porque o próprio Cristo se fez maldição em nosso lugar. Nós vimos, semana passada, o que Paulo estava expondo era que Abraão, ele não foi justificado pelas suas obras. Mas desde Gênesis, em todas as Escrituras, como que o homem é justificado? Pela fé. Todas as Escrituras, nós encontramos essa verdade. Em nenhum momento o homem é justificado pela prática da lei. Em nenhum momento ele é justificado pelas suas obras. Lembrando que desde a primeira mensagem, a primeira pregação da série, o tema central que tem passado, que passa por Gálatas, é que eu e você não podemos ser aceitos por Deus mediante a qualquer mérito pessoal. Nós não podemos ser aceitos por Deus com base no nosso desempenho, na nossa performance. A única maneira de sermos aprovados, aceitos por Deus, não é por conta daquilo que nós fazemos, mas sim por conta daquilo que Cristo fez. A mensagem de Gálatas simplesmente nos mostra a graça de Deus. A única maneira de sermos plenamente aceitos por Ele. Que tema maravilhoso. Mas há uma questão agora que o apóstolo Paulo vai tratar. Porque ele sabe que aqueles irmãos, ao ouvirem essa primeira parte do capítulo 3, eles vão ter alguns questionamentos. E você que tem acompanhado todas as mensagens, pode ser que tenha os mesmos questionamentos. Já que fomos justificados somente pela fé em Cristo e não pela prática da lei, para que a lei? Não é mesmo? Já passou isso na sua mente? Você já se perguntou isso? Será que agora então que nós fomos justificados, aceitos por Deus exclusivamente pela fé, para que lei? Será que a lei ela tem um propósito para existir? Paulo sabe que esse vai ser o questionamento daqueles irmãos. E ele vai harmonizar lei e evangelho. E aqui nesse texto ele está fazendo exatamente isso. E ele utiliza cerca de 3 figuras para falar dessa harmonia de lei e evangelho. A primeira figura que Paulo utiliza é a figura da aliança, que nós vemos do versículo 15 ao versículo 18. Nessa primeira, se o Ricardo quiser passar ali e deixar o texto, versículos 15 ao 18, nessa primeira figura, Paulo quer chamar a atenção inicialmente para o que a lei não faz. Primeiramente,
A lei não pode fazer isso. A lei de Deus não existe para nos dar salvação. A lei não pode salvar o homem. Não garante salvação a ninguém. E ele começa o versículo 15 dizendo: irmãos, humanamente falando. Ou seja, a partir da vida cotidiana, agora ele quer dar um exemplo. Meus irmãos, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. O que será que Paulo estaria pensando quando ele utiliza essa expressão de testamento ou aliança? O que será que Paulo tem em mente aqui? Teólogos dizem que pode ser que ele tenha em mente duas leis existentes no seu tempo. A primeira delas era uma lei romana, que determinava que quando alguém fizesse um testamento, ninguém mais poderia fazer modificações nesse testamento, a não ser a própria pessoa que havia escrito. Porém, havia a lei grega, uma lei ainda mais antiga, que dizia que qualquer testamento que fosse escrito não poderia sofrer qualquer alteração, nem mesmo por quem havia escrito. Apesar de nós não sabermos qual lei o apóstolo Paulo está se referindo, se era a lei romana ou a grega, o que fica muito claro aqui é que Paulo está dando um exemplo do dia a dia, um exemplo da vida cotidiana, dizendo: olha, nem mesmo no ambiente humano, nem mesmo na vida diária, pactos, alianças, testamentos não podem ser mudados. Mesmo nas relações humanas não pode ser quebrado. Ao dar esse exemplo, Paulo lembra da promessa que Deus havia feito a Abraão. Você imagina? Se o testamento feito entre homens não pode ser alterado ou quebrado, muito menos são as promessas de Deus, meu irmão. As promessas dele são imutáveis. Não é o que nós cantamos? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. A sua palavra ele vai cumprir. Só isso já deveria encher o seu coração de alegria e esperança. Saber que o nosso Deus, Ele não rompe com as suas promessas. Ele não quebra com a sua aliança. Esse é o mesmo Deus que promete que estaria conosco, desde agora para todo sempre, até a consumação dos séculos. Ou você acha que Ele estaria mentindo? Ou mudaria de ideia? Meus irmãos, eu citei domingo passado, eu quero citar novamente, para entendermos o que o apóstolo Paulo está se referindo. Nesse texto, quando o apóstolo Paulo fala sobre a aliança de Deus feita com Abraão, o que ele tem em mente é Gênesis 15, é o capítulo 15 de Gênesis. Nós vimos que naqueles dias, os acordos não eram baseados em uma espécie de aperto de mão, e não havia cartório na época. Então, como se deu essa aliança? Vocês lembram? Os irmãos que estavam aqui domingo passado? Abraão partiu alguns animais ao meio, e os colocou numa espécie de rua. E os envolvidos nessa aliança deveriam passar pelo meio, sinalizando que se uma das partes não cumprissem o seu acordo na aliança, eles também deveriam ser partidos ao meio. Quem dera, né? Mas como vimos, o que é interessante, você pode conferir isso depois em Gênesis 15, é que só Deus passou entre os animais. Abraão nunca passou no meio dos animais, muito pelo contrário, ele pegou no sono,
E quando ele acordou, ele vê um objeto pegando fogo e passando entre os animais. E a conclusão é: Deus fez uma aliança com Abraão. O que isso significa? Deus é quem tomou a iniciativa e se aliançou a Abraão, fazendo promessas e prometendo cumpri-las. Ao lembrar dessa aliança, Paulo está mostrando que aquilo que Deus prometeu para Abraão permaneceria em vigor para sempre. Eu sei que quando nós olhamos esses textos, são realmente difíceis de compreendermos. E talvez você se pergunte, o que isso tem a ver com os Gálatas? Melhor, o que isso tem a ver com a gente? Que sentido faz isso tudo? Você sabia que o apóstolo Paulo responde no versículo 16? Ele diz: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é, Cristo. Outra vez o apóstolo Paulo volta os olhos para o Antigo Testamento. Ele faz questão de enfatizar a palavra descendente. Observe que está no singular, não está no plural. O que ele está mostrando é que a verdadeira descendência de Abraão é Cristo. Cristo viria. O que Deus prometeu a Abraão, sabe o que foi? Foi a vinda de Jesus Cristo. Pois é só por meio dele, por meio somente de Cristo, é que a promessa que Deus havia feito poderia se cumprir, de que todas as nações da terra seriam abençoadas. É por causa de Cristo que nós estamos aqui. Porque Deus cumpre as suas promessas. Deus prometeu a Abraão. Hoje eu e você desfrutamos aqui. Em seguida, o apóstolo Paulo ele faz questão de lembrar que a promessa ela veio muito tempo antes da lei. Versículos 17 e 18. O apóstolo Paulo diz: quero dizer isso. A lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Os judaizantes estavam dizendo: não, esquece aquilo que foi feito a Abraão. Agora nós recebemos a lei. E por isso, se nós queremos ser aceitos, se nós queremos ser justificados, nós precisamos guardar a lei. Não é mais pela fé. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando é que muitos anos antes de Deus dar a lei a Moisés, Deus havia feito uma promessa a Abraão. E o que isso significa? Isso significa que a lei não pode anular a aliança que Deus havia feito. Desde o início, a salvação sempre foi pela fé. Os judaizantes estavam dizendo que não, que era por meio da lei. Mas se a lei de Moisés veio como forma de salvação, significa que Deus mudou de ideia. Significa que Deus erra. Significa que Deus quebrou a aliança que havia feito. Meus irmãos, não é esse o Deus que nós encontramos nas Escrituras. Muito menos o Deus que nós cremos. Nós cremos em um Deus que é soberano. Num Deus que não erra. Um Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus que
cumpre a sua aliança. Eu sei que nós quebramos muitas vezes a aliança com Deus, não é mesmo? Nós falhamos, fracassamos. Mas que sirva de consolo para o seu coração. A lei, a aliança de Deus, não pode falhar. Ele não quebra a sua aliança. Se fosse dessa maneira, como os judaizantes estão dizendo, a lei invalidaria a promessa. É interessante que Paulo, ele é faca na bota, né? Com ele não tem meio termo. Ou a salvação é pela graça, ou a salvação é pelas obras. Ou vem conforme a promessa, ou por causa do desempenho. Meus irmãos, acreditar que o ser humano pode ser salvo por causa das obras, por causa do desempenho, é loucura. Porque aqui Paulo está mostrando, a lei não pode salvar. A lei é incapaz de salvar o homem. Só há um que pode salvar. Meus irmãos, uma aplicação a esses versículos. Nós iniciamos a vida cristã olhando para Cristo, o Cristo exposto, e confiamos na promessa de que Ele levou sobre si a nossa maldição, os nossos pecados, e nos concedeu a sua bênção gratuitamente. A salvação em Cristo não se apoia em uma lei, pois continuamente nós a quebramos. Mas a salvação de Cristo se apoia em uma promessa que Deus não pode quebrar. Em uma promessa que Ele não pode voltar atrás. Em uma promessa que mostra que a sua aliança sempre permanece. Mas talvez já aconteceu com você. E eu preciso ser sincero ao dizer que já aconteceu comigo. Na medida que nós vamos avançando a vida cristã, é tentador olhar para nós mesmos e nos apoiarmos em nosso próprio desempenho, não é mesmo? Tanto de horas que eu oro, o tanto que eu leio a Bíblia, o tanto que eu conheço a Deus. Constantemente nós somos tentados a isso. Acreditar que Deus é obrigado a fazer conforme ao nosso desempenho. Mas isso é uma vida de legalismo. Isso é acrescentar algo à fé em Cristo. Meus irmãos, eu quero que você jamais esqueça disso. De que a vida cristã, do início ao fim, ela é vivida pela graça de Deus. Jamais esqueça. Nós não somos salvos porque somos bons. Não somos salvos porque Ele é bom. Só por isso que nós somos salvos. Não é porque Ele viu bondade em nós. Não pense que temos o que temos porque somos intelectualmente mais favorecidos do que outros. Porque somos melhores do que os outros. Não pense que temos o que temos porque na força do nosso braço nós conquistamos tudo isso. Vamos ser sinceros. Tem gente muito mais capaz do que nós, não é mesmo? Meus irmãos, o que temos e o que somos é graça de Deus. Lembre-se, você não foi levado ao reino de Deus pelos seus acertos, mas foi o Senhor quem te trouxe, e é Ele quem vai te sustentar até o fim. Amém? Nesses versículos, portanto, nós vemos
o que a lei não pode fazer. Ela não pode salvar. Sendo assim, qual é o propósito da lei? Para que serve a lei? Versículos 19 e 20, Paulo responde. Ele diz que a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Sabe o que é isso? Ricardo consegue pôr ali? Versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Ele nos deu a lei para mostrar que o que nós fizemos com Deus foi transgredir a sua lei, foi violar a sua vontade. Eu passei dos limites estabelecidos por Deus, e porque eu fiz isso, eu não mereço, eu não posso mais voltar à presença de Deus sozinho. A lei foi dada para mostrar o nosso problema. A lei é como um espelho, você olha para ela e ela diz: você quebrou a lei do Senhor, você é culpado. Somos infratores da lei, não podemos ser a solução. Somos incapazes de sermos perfeitos cumpridores da lei. Ou seja, a lei faz questão de mostrar o nosso estado, meu irmão, a nossa culpa. Esse é o propósito da lei. Essas são as más notícias do Evangelho. Mas há sempre as boas notícias, não é mesmo? Que esperança teríamos? Que esperança teríamos se soubéssemos apenas dessa parte? Paulo, como um bom pregador do Evangelho, ele faz questão de iniciar com as más notícias, para depois apresentar as boas notícias do Evangelho. Imediatamente depois de Paulo dizer que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, a parte B do versículo 19 diz: até que viesse o descendente, Jesus Cristo, a quem se referia a promessa. Sabe o que é isso? A lei aprisiona, a lei condena, a lei mostra quem somos. A lei, ela não pode conceder vida, ela não pode regenerar o pecador, ela não pode transformar o coração do pecador. A lei não pode ressuscitar o morto. Ela pode apenas constatar o óbito do pecador, constatar a condição espiritual do homem. É isso que a lei mostra, que todo homem está morto em seus delitos e pecados, e não há nada que ele possa fazer, até que o Filho de Deus chegue para o libertar, para libertar os pecadores, até que o bom médico chegue para salvar os doentes. Esse é o propósito da lei. E após Paulo falar desse propósito, ele apresenta a segunda figura para fazer essa harmonização, para explicar a relação entre lei e o Evangelho. E a segunda figura que Paulo utiliza, nós vemos nos versículos 21 a 23, é a figura do confinamento. Olha o que diz o texto. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Paulo está dizendo, versículo 21, a lei não se opõe às promessas de Deus. Na verdade, ela aponta
para a promessa, mostrando que é somente a fé quem pode justificar, somente a fé é quem pode conceder vida. A lei era uma prisão para o homem. A lei mostra que o homem não tem condições de escapar da sua culpa. É isso que a lei mostra. Interessante que Paulo diz no versículo 23 que nós estávamos sob a custódia da lei. Ou seja, estávamos sob a condenação e a penalidade do pecado. E a ideia de Paulo aqui é justamente trazer essa ideia de uma prisão, onde eu e você éramos impedidos de escapar por qualquer outro meio, se não fosse pela fé em Cristo. A lei diz que você está preso e não pode sair. Portanto, clame por um libertador. É isso que a lei está mostrando. É essa a figura que Paulo está nos trazendo aqui. E a terceira figura que ele utiliza é a figura do tutor. Você está com a sua Bíblia aberta? Como está a sua versão? Talvez esteja diferente. Versículo 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Se alguém tem uma versão diferente, pode dizer. O aio, guardião. Exatamente, o aio, guardião, tutor. Paulo está dizendo a lei não existe. A lei existe, para nos levar, para nos conduzir ao Evangelho. Não apenas para criar em nós a sensação de que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador, mas ela também existe para nos conduzir. E nesses versículos ele fala dessa funcionalidade da lei. É interessante que a palavra que Paulo utiliza aqui para tutor, para aio, para guardião, é a palavra paidagogos no grego, de onde vem a nossa palavra pedagogo. Mas na época, essa palavra tinha um sentido um pouco diferente. Não tinha o sentido de professor ou mestre. Naquele tempo, tinha a função de alguém guiar ou supervisionar a criança em todos os seus atos. Era basicamente, alguém contratava como se fosse um escravo para cuidar, disciplinar a criança, conduzir a criança. Basicamente é essa a figura que Paulo está utilizando. Ele está mostrando que, da mesma maneira, é a lei. Assim como o tutor pega a criança pela mão e a conduz ao crescimento, a lei vem e pega na nossa mão e nos conduz a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo termina essa parte do texto com um versículo, que é basicamente uma ligação com o próximo parágrafo, que nós veremos na próxima semana. Versículo 25, ele faz essa ligação dizendo: agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O que Paulo está dizendo? O que ele está dizendo é: antes estávamos presos, hoje não mais. Cristo nos libertou, Cristo nos fez livres. Dessa forma, como nós aplicamos a lei e o Evangelho? Parece um paradoxo, né? Parece uma contradição. Mas como nós podemos aplicar um ao outro? Primeira aplicação: nós precisamos abolir a lei como meio de salvação. O que é isso?
Precisamos abolir a lei como meio de nós nos relacionarmos com Deus. Sabe o que é isso? Viver dessa maneira, acreditando que pela lei nós podemos alcançar os favores de Deus, é legalismo. É o que o apóstolo Paulo estava combatendo na sua época. E é constantemente o que nós vemos em nossos dias. Naquela ideia de que, se eu fizer, Deus faz. Se eu deixar de fazer, Ele também vai deixar de me abençoar com as suas bênçãos. Essa é uma espiritualidade rasa. Uma espiritualidade baseada em eu preciso fazer algo para alcançar as bênçãos de Deus. Paulo diz, a lei não nos foi dada para isso. Mas ela nos foi dada para criar em nós o desejo pelo Senhor. Foi dada para nos conduzir até Ele. Sabe por quê? Porque se eu vivo assim, eu vou terminar odiando a lei e quem sabe Deus. Porque se eu utilizo a lei como maneiras, como meios para conquistar as coisas de Deus, se eu uso a minha religiosidade, o que eu faço para ter as coisas, em algum momento eu vou quebrar isso. Em algum momento eu não vou conseguir cumprir a lei. Portanto, isso vai gerar em mim o quê? Uma insatisfação. Isso vai gerar em mim frustração. Portanto, meu irmão, qualquer tentativa de basear um relacionamento com Deus na base da barganha, da troca, talvez revele que o seu coração não ama de fato a Deus. Ama apenas as bênçãos que Ele pode dar. Deleite-se nele. Ele é muito melhor do que qualquer outra bênção. Mas, meus irmãos, sabendo disso, dessas tentativas de viver um relacionamento com Deus na base do desempenho, a pergunta que fica é: nós devemos praticar a lei? A resposta é sim. Que parece o grande paradoxo, né? Está falando até agora todas essas mensagens que é pela fé, e agora você diz que nós temos que obedecer à lei. Que contradição. Nós devemos praticá-la, obedecê-la, simplesmente por gratidão ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A lei de Deus, ela é perfeita. O problema não está na lei. Portanto, eu não posso praticar a lei como um sistema de salvação, como um meio para obter as bênçãos de Deus. Se você faz isso, é religiosidade, é legalismo. E nós vimos nas primeiras mensagens que isso também é estar afastado do Evangelho. Mas agora, se você obedece à lei do Senhor, aos mandamentos dEle, por gratidão ao que Ele fez, então a sua motivação está correta. Meus irmãos, a verdade disso tudo é que as pessoas vivem esse tipo de religiosidade, esse tipo de cristianismo, tentando alcançar as bênçãos, o favor de Deus, pelas suas obras, porque lá no fundo elas não se sentem como filhos, elas não se sentem amados, elas querem de uma forma ou outra se sentirem aceitas. Por isso, eu preciso fazer tal coisa para ser aceito. Preciso usar roupa tal. Preciso falar jargões tais. Preciso fazer isso ou fazer aquilo. Porque então Deus vai me aceitar.
Mas, meu irmão, o que eu tenho para te dizer é: eu e você não precisamos ter medo da rejeição de Deus. Nós fomos aceitos por Ele, pelos méritos de Cristo, por graça de Deus somente. Quer eu acerte, quer eu erre, eu fui salvo por Cristo Jesus. Não preciso viver esse relacionamento com medo da rejeição de Deus. Ele me fez filho. Essa é a nossa identidade. Nada muda isso. Mas como que eu pratico a lei? Qual é a motivação? Eu falei aqui. É a gratidão. Meu coração foi preenchido, foi alcançado pelo Evangelho. E, portanto, agora eu quero viver uma vida que glorifique ao meu Deus. E eu vou praticar a lei, porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Não foi o que Cristo fez? Qual é a sua referência, meu irmão? Não é Cristo? Se Cristo é a nossa referência, nós queremos nos parecer com Ele. Em obediência, queremos ser gratos a Ele pelo que Ele fez. E como escreveu Keller, ele diz: se eu entendi o Evangelho, eu vou desejar ser como Cristo é. Seguir a Ele e ser igual a Ele é seguir os seus mandamentos. Mas, meus irmãos, eu não vou segui-lo para ter ou com medo de não ter. Eu já tenho absolutamente tudo que o Senhor desejou ao entregar o seu Filho na cruz do Calvário. Por isso que nós fazemos, por isso o que nós celebramos aos domingos, durante a semana, não pode ser um peso para você. Mas faça isso sempre com gratidão, lembrando de onde Deus te tirou, o que Ele fez por você e da sua identidade em Cristo. Você foi feito filho. Finalizando, gostaria de encerrar com uma história. Um jovem na universidade, sabendo que o seu professor era um cristão, ele se aproxima até o professor e diz: olha, professor, eu me sinto o pior homem do mundo. Eu me sinto um escravo do pecado. O professor olha para ele e diz: de fato, você é um escravo do pecado. E só Cristo pode libertar o seu coração da escravidão do pecado. Só Cristo pode oferecer ao seu coração verdadeira liberdade e alegria. E o jovem diz ao professor: olha, eu quero muito ser liberto por Cristo, mas tem um problema. Eu não consigo ser como o Senhor. O professor, ouvindo isso, ele diz: nem eu consigo ser o cristão que eu desejava ser. E aqui está a glória do Evangelho. Deus me ama, simplesmente porque Ele me ama. E não porque eu sou coisa alguma. Ele me ama porque prometeu me amar, não porque eu obedeci. Muito pelo contrário, eu quebrei a lei dele. Ele me ama sabendo dos meus fracassos e acertos. A lei nos mostra exatamente como somos. E assim, ela nos chama para vermos Cristo como de fato Ele é, o nosso Salvador. Você se alegra com isso? Uma pergunta para você refletir com aquilo que você ouviu essa noite. Por que você obedece à lei de Deus?
Já aconteceu de você obedecer à lei de Deus pelos motivos errados? Que você reflita nessa noite ou ao longo dessa semana nessas perguntas. Mas não esquecendo que você foi aceito somente pela fé. E é por isso que nós queremos agora termos um tempo de ceia. Nós queremos ter um tempo de participação na mesa do Senhor. Reconhecendo que nós nada somos ou nada podemos fazer para nos justificar diante dEle. Mas que Ele tomou a iniciativa e veio até nós. O Deus que fez uma aliança com Abraão é aquele que enviou o seu Filho, entregou-o na cruz para uma nova aliança. Se no Antigo Testamento animais eram partidos ao meio, como sinal de uma aliança, a verdade é que na cruz, o verdadeiro e único, perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi partido ao meio, para nos dar salvação. Ele foi para aquela cruz, Ele se fez maldição em nosso lugar. Assim como os Gálatas viram, como se Cristo estivesse exposto diante deles. Eu lhe convido essa noite, olhe para a cruz de Cristo e veja Cristo exposto pelos nossos pecados. Eu quero convidar aqui os irmãos que irão estar fazendo a distribuição dos elementos. Eu quero lhe convidar para juntos nós participarmos do banquete, da ceia do Senhor. Se você entendeu de fato que você não merece absolutamente nada, mas que pela fé em Cristo nós fomos inseridos na família de Deus, então você participa conosco, reconhecendo a Cristo somente. A confissão de fé de Westminster, falando sobre o que é a ceia do Senhor, responde dizendo que a ceia é um instrumento, é um sacramento no qual, dando-se e recebendo o pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a morte de Cristo. E aqueles que participam dignamente, tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, unicamente pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos que foi prometida. Assim nós nos alimentamos espiritualmente e crescemos em graça. Amém, meus irmãos? Portanto, a ceia do Senhor é um sacramento instituído por Deus para lembrarmos do sacrifício perfeito de Cristo, que pagou a penalidade do nosso pecado, nos comprou com seu sangue. Por isso, eu quero orar aqui pelos elementos. E desde já eu quero convidar os irmãos que forem recebendo os elementos, que vão ficando em pé, para juntos nós participarmos deste momento. Oramos. Senhor, aqui está o pão, aqui está o suco representando o seu corpo e o seu sangue.
Nessa noite nós iremos participar desse maravilhoso presente que o Senhor nos concedeu. É um privilégio. Nós participamos não é por merecimento, mas é por graça. E por isso, cada um dos meus irmãos que for participar, que o Senhor esteja abençoando, alimentando-os espiritualmente. Que nós possamos lembrar de tamanho amor, de tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. E que possamos viver anunciando a sua morte até que o Senhor venha. Esse é o nosso desejo. Amém. Assim que você for recebendo, se coloque em pé. Enquanto isso, eu gostaria de fazer a leitura do texto que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, onde o apóstolo Paulo nos instrui em relação à ceia do Senhor. Assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. É o corpo de Cristo que foi dado por mim e por você, meu irmão. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Meus irmãos, na celebração da ceia, não ocorre um novo sacrifício de Cristo. Na ceia, nós lembramos da oferta que Jesus fez de si mesmo, uma vez por todas. Um único sacrifício, totalmente perfeito e suficiente para salvar o seu povo. Por isso, tire um momento para você lembrar das suas misérias, dos seus pecados, da sua culpa. Mas não somente isso. Para agradecer a Deus pelo seu imenso amor revelado em Cristo. De que a lei nos tornou culpados, mas a graça de Deus nos tornou justos. É isso que celebramos. Grandes são as nossas misérias, Senhor. Grandes são os nossos pecados. Foram eles que nos afastaram de Ti. Foram eles que nos colocaram em profunda escuridão, em profundo abismo. É isso que o pecado faz. Nos separa de Ti. Mas nessa noite nós lembramos, participamos da ceia, sabendo que fomos unidos a Ti, por graça somente. Por isso não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa perdoar. E é isso que nós queremos celebrar essa noite. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu e disse: olha, este é o meu corpo, que Ele é entregue, moído, é dado em favor de vocês. Comamos todos.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que foi derramado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É isso que a igreja do Senhor faz agora. Bebamos todos. Sempre, meus irmãos, que comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos da morte do Senhor até que Ele venha. Muitos foram e são os nossos pecados. Mas ao receber tão grande amor, infinito amor, nosso coração deve pular de alegria. O nosso coração deve expressar a Ele com gratidão e levantando as nossas vozes. Vamos cantar mais uma vez. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com
Amém, meus irmãos. Que alegria, né? Que banquete especial. Como é maravilhoso participarmos da ceia do Senhor. Não por merecimento, mas por graça. Graça de Deus somente. Irmãos, mais um minutinho. Peço sua gentileza. Quero convidar aqui um casal tão querido por nós aqui na comunidade, os nossos irmãos Jonathan e Aimee. Pode passar aqui. Não, suba aqui. Esses nossos queridos irmãos estão indo embora de Passo Fundo. E nós queremos estar orando por vocês, né? Mas a Aimee gostaria de... E nós gostaríamos muito, né? Que eles tivessem e vieram aqui no nosso culto. Eles vão agora em outubro, mas claro que eles vão dia 20, né? E, portanto, a Fé e Vida foi uma das primeiras igrejas, né? Que recebeu vocês. E agora a gente quer poder dar tchau e também abençoar a vida de vocês. Mas não vão estar muito longe. Porto Alegre é um passinho, né? E com certeza a amizade, né, permanece. E nós queremos poder vê-los logo. E também essa pequena princesa que essa família está aguardando. Nós não vamos poder vê-la, né, agora de imediato, não vamos estar aqui, mas com certeza veremos em seguida. Então, já faz alguns meses, né, que estávamos em oração sobre a nossa missão aqui com os africanos, e Deus nos direcionou para Porto Alegre, juntamente com a nossa missão, né? Então, cremos que Deus está nos levando, que é da vontade dEle, mas só agradecer a vocês, foi não as primeiras, a primeira mesmo, a me acolher, e eu sou muito, muito, muito grata pelo acolhimento de todos os irmãos mesmo. Fizeram muita diferença na minha vida, na do Jonatas, e com certeza trarei a Sofia aqui para vocês fazerem diferença também. Podem ter certeza que essa igreja realmente vive missões em Passo Fundo. Vocês realmente vivem, nós como missionários percebemos isso, e só gratidão por cada um de vocês. Amém. Vamos orar por esse casal tão amado. Quero convidar aqui o nosso presidente, Miro. Eu gostaria que os irmãos estendessem suas mãos para cá. Vamos orar pelos nossos irmãos. Gostaria de chamar também Dona Londa, ficar do lado aqui da Aimee. Aqui do lado do Jonatas. Miro, você... Estendemos nossas mãos para esse casal maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado por mais este culto. Obrigado, Pai, por este privilégio de poder estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Pai, especial por esse casal tão maravilhoso. Verdade. Essas pessoas queridas que fazem parte das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque também Tu chamas pessoas tão queridas para outros lugares, Pai. Porque em Porto Alegre agora vai ser presenteado com este casal maravilhoso, Pai. Muito, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens colocado eles aqui no nosso meio, Senhor. E nós aprendemos muito através deles, Pai. E te pedimos, Pai, que Tu continuas guardando eles, orientando eles, nesse trabalho tão bonito, que é a missão. E também te pedimos pela Fé e Vida, Pai, que continue nessa missão. Como a Aimee mesmo falou, é uma igreja missionária. E nós colocamos em Tuas mãos, Pai, essa missão, que não é minha, que não é do pastor, que não é
que não é da comunidade, mas é tua, Senhor. Orienta-nos, capacita-nos a cada dia, que podemos continuar nessa caminhada de missão, Pai. E agora também em Porto Alegre, com a presença do Jonatas e da Aimee. Que Porto Alegre não vai ser mais a mesma, com certeza. Mais pessoas vão ser alcançadas através da tua palavra, através da vida desses dois queridos que estão indo para lá, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento tão maravilhoso, por esse período aqui de Passo Fundo que eles estiveram conosco, Pai. E vamos ter saudades, mas sabemos que a obra é tua, e nem a distância vai nos separar, Pai. Queremos colocar em tuas mãos, Senhor. Cuida deles, guarda deles, e também a Sofia que está vindo, Pai. Desde agora, tu já está abençoando essa vida, e nós queremos te louvar, te agradecer por esta princesa que está chegando. Mais uma vez, Pai, muito, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão. Que isso. Abençoe vocês. Bem, meus irmãos. Meus irmãos, rapidamente, só quero passar os nossos avisos da semana. Terça-feira nós temos o próximo domingo, né? Temos o nosso culto. Todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos, que possam retornar. Nosso culto é às 19h30. Então, nós aguardamos a todos vocês. Também, terça-feira, nós temos o nosso grupo de oração. Todos os irmãos estão convidados. Sabemos que alguns trabalham ou não podem estar conosco, mas os que podem e desejam ter esse tempo de oração tem sido maravilhoso. Venham estar conosco, é aqui na igreja, às 20 horas. Um outro aviso que não está ali, nós estávamos antes conversando, nós vamos realizar uma reunião de presbitério. Então, quero convidar a todos os irmãos do presbitério para nos reunirmos quarta-feira, dia 4, né? Se eu não estou enganado? 4 de outubro, nós vamos nos reunirmos para essa reunião, então. Também, outro aviso, classe de novos membros. Nós vamos iniciar próxima semana, dia 8, né? Os irmãos que nos visitam, que estão caminhando conosco e desejam fazer parte oficialmente dessa igreja, vocês que desejam nos conhecer, né? Quem somos, o que cremos, o que não cremos, e fazer parte dessa família. Pode falar comigo, as inscrições são até o dia 8, né? E aí a gente já dá início na classe. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Que possamos sermos enviados por Ti nessa semana que se inicia e que possamos desfrutar da Tua bondade, da Tua graça, sermos missionários onde quer que estejamos. Que possamos ser sal e luz em cada canto, em cada local que formos. Que as pessoas olhem para nós e vejam a luz, o bom perfume de Cristo. É o que nós Te pedimos, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos em seus afazeres, em seus trabalhos, em seus relacionamentos, cuidando, abençoando, prosperando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Abençoada semana a todos. Não saia sem dar um abraço no seu irmão.